vocês. Eu vou utilizar aqui a Sociedade Teosófica, que é uma instituição que foi criada em 1875 pela Helena Petrovna Blavatsky. Foi uma junção de algumas pessoas dentro de uma sociedade na qual os três princípios são a fraternidade universal, independente de raça, cor, religião, posição social, casta, etc. O segundo princípio, que é o estudo comparado de todas as religiões, ciências, filosofias, artes. E o terceiro princípio é a observação e o desenvolvimento dos poderes latentes do homem e das leis inexploradas da natureza. Por que essa sociedade teosófica é tão especial? O caso é que a Blavatsky mantinha-se em contato com mestres do Tibete, e não só do Tibete, né, mas de outros lugares também, que eram mestres que já tinham concluído sua etapa humana, digamos assim, de evolução. Eles eram seres muito mais adiantados do que a humanidade em seu grau de evolução atual, e eles foram orientando as ações da Blavatsky, do Coronel Olcott, que era juntamente com a Blavatsky, dois dos mais atuantes membros da Sociedade Teosófica. E então, a partir disso, como eles iniciaram fazendo fenômenos físicos inicialmente, devido à necessidade que onde eles estavam no início, que era nos Estados Unidos, onde o espiritismo, principalmente o espiritismo de fenômenos, estava ocorrendo. Então tinha aquelas mesas girantes, batidas, fenômenos físicos, né? E começaram a ocorrer em diversos lugares dos Estados Unidos. Lembrando que o espiritismo na França, na época, era o espiritismo segundo Allan Kardec, né? Que tinha uma filosofia e não era simplesmente sobre fenômenos, né? Mas nos Estados Unidos, sim. A questão era fenômenos. Então, no início, a Helena Blavatsky, que desde mais jovem idade, quando ela ainda morava na Rússia, muitos fenômenos aconteciam ao redor dela. Quer dizer, ela tinha uma potência parapsíquica, onde ela conseguia fazer das mais diversas coisas, né? Por exemplo, aparecerem objetos que não estavam ali inicialmente, fazer sons de sinos soarem, né? Campainhas astrais, né? Campainhas que soavam do nada. E então, inicialmente nos Estados Unidos, ela começou fazendo demonstrações de fenômenos físicos, né? Nessa época, ela, até onde se sabia, ela não tinha comunicação constante ou planejada com os mestres, né? Mas as coisas aconteciam meio que espontaneamente, né? Eles iam em grupos espíritas e faziam esses fenômenos. A Blavatsky fazia, né? Então, só que ao longo do tempo, o tempo foi passando e eu não sei, deve ter sido por ordem dos mestres, com certeza. Ela foi orientada a falar e demonstrar para os espíritas que, na verdade, esses fenômenos que eles faziam por mediunidade, eles não estavam se comunicando com pessoas mortas, como supostamente seria, mas sim, eles estavam em comunicação com o que eles chamavam de elementares ou cascões, que segundo o que depois no livro A Chave da Teosofia Blavatsky explica muito bem, o que ocorre quando uma pessoa desencarna, né, quando ela morre, é que
Inicialmente o corpo morre e seu fluido vital também se esvai junto com o corpo. E o que fica, na realidade, inicialmente, é a consciência ainda atrelada ao corpo astral, que é no plano que chamam Kama Loka, né? Kama significa, vem do sânscrito, é desejo, e Loka, local, então local dos desejos, né? Esse é o plano astral, o qual no espiritismo é o único plano considerado, né? Isso que a pessoa, segundo o espiritismo, quando a pessoa morre, ela pode ir para o umbral, que seria esse astral inferior, né? A parte inferior do Kamaloka, que é subdividido em 7 partes, né? Do mais denso ao mais sutil. Ou então para o que eles chamavam na época de Summerland, ou que mais recentemente, mais atualmente chama-se de colônias, né? Que são já planos mais elevados do Kamaloka. De qualquer forma, tanto umbral quanto colônia, né, astral inferior ou Summerland, todos ficam no plano astral. E essa vivência no plano astral, após a pessoa desencarnar, ela dura um determinado tempo, né? O tempo necessário para que a pessoa consiga não é eliminar, esgotar a energia de vivências que ela precisa ter naquele plano, né? Para que tenha, então, a segunda morte, que é a morte do corpo astral. Quando ocorre, muitas vezes, o ego, digamos, o espírito, né? O eu verdadeiro da pessoa, ela se desconecta desse corpo astral, porém, esse corpo astral ainda permanece como um robô autônomo, né? Digamos assim, como uma entidade autônoma por algum tempo antes de se desintegrar. Obviamente se desintegrar desde que ele não seja revitalizado, né? Como por exemplo por um grupo de médiuns que acredita que está falando com a pessoa morta quando na verdade está falando só com o resto da forma astral dela que ficou para trás, conforme a pessoa real foi para o próximo nível aí, do próximo passo da morte, né? Que seria, segundo os teosofistas e a tradição dos mestres, o Devakan, né? Que é no plano mental. Mas enfim, isso eu não vou falar agora. Eu vou continuar com a história que a Blavatsky então começou a desmentir esses grupos espíritas que eram baseados somente em fenômenos. Eu quero deixar também até uma observação aqui, que não quer dizer que todos os fenômenos espíritas se tratem de cascarões. Porém, esses fenômenos, principalmente de fenômenos materiais, né, de sons, batidas, materialização, etc., são fenômenos de baixo grau, né? São comunicações de baixíssimo grau, de pouca inteligência, né? Então, na grande maioria das vezes, sim, nesses casos está se tratando com cascarões, né? Segundo o que Blavatsky dizia. E aí, ela começa ela inclusive demonstra em sessões espíritas que ela poderia criar por vontade, né? Porque pelos seus poderes parapsicológicos, né? E a própria clarividência que ela já tinha, em conexão com os mestres também, ajudando ela a direcionar isso. E ela faz fenômenos segundo a sua própria vontade, né? Materializando alguns personagens e demonstrando que, na verdade, o que estava se comunicando ali com aqueles espíritas não era um ser real, mas sim uma casca astral que ficou para trás. E aí, a partir daí, obviamente ela é muito atacada pelos espíritas, né? Mas isso é só o início dos ataques, que ela vai ser atacada até o resto da sua vida, na verdade, porque ela vem quebrando muitos dogmas, muitas crenças materialistas e de religiões estabelecidas também, como o cristianismo, atacando as castas na Índia também, né? Que é uma coisa que até hoje ainda é forte em alguns locais lá na Índia, onde o representante de uma casta não pode se relacionar com outra, né? Só que toda essa questão aí, que ela começa após essa cisão aí, que em relação aos espíritas,
ela começa a escrever o livro dela, o primeiro, que é o Easy Sem Véu, no qual esse livro ela começa a expor diversas doutrinas esotéricas que se mantinham escondidas do grande público, digamos assim, né, das pessoas em geral. Eram coisas guardadas para iniciados nos mistérios. E ela começa, seguindo orientação desses mestres que obtiveram autorização para expor algumas dessas coisas. Então ela começa a escrever. E ela escreve, a forma como ela escreve faz com que todos fiquem muito surpresos e sem saber direito como explicar isso, porque ela escreve continuamente, todos os dias, durante a maior parte do dia, e às vezes até da noite, de forma contínua, fazendo citações exatas, né, ipsis literis, de muitas obras, porém sem ter nenhuma dessas obras em mãos, quer dizer, fazendo citações exatas de vários livros que estão em bibliotecas aí. Na época não tinha internet, né? Estavam ao redor do mundo e seria virtualmente impossível ela ter em mãos todos esses livros e menos ainda ela ter tido tempo de estudar todos esses livros. Precisaria de várias vidas, de vários anos para poder fazer essas citações de memória, né? Seria ainda mais difícil. O que acontece é que ela segundo ela conta, e o Coronel Alcott, que estava com ela também, ela via esses livros na luz astral, né? A luz astral é como um registro que fica no plano astral, no qual tudo que existe no mundo e ocorrências e fatos que aconteceram, etc., se tem a representação na luz astral. Então ela podia ter acesso a esses livros, essas informações, muitas vezes a eventos, na própria luz astral, tendo ajuda assim, dos mestres e de alguns outros personagens, lendo a biografia da Blavatsky, da Silva Schoen, agora não vou saber pronunciar o sobrenome, mas é Sylvia Swenston, alguma coisa assim. E também tem a biografia do General Alcott, do Coronel Alcott, que aqui no Brasil vem com o nome de A História da Sociedade Teosófica, que contam minuciosamente todos esses fatos. Então, isso ela vai... as pessoas, quando começam a tomar contato com essa literatura, né, do Easy Sem Véu, muitos eruditos, estudiosos das mais diversas áreas ficam encantados, porque veem que em uma área específica na qual eles atuavam, tinha ali informações dentro do livro que a Blavatsky escreveu em poucos anos, muito mais minucioso e aprofundado do que, e sobre os mais diversos temas, muito mais minucioso e aprofundado, com informações que até então especialistas em determinados temas, focados exclusivamente naqueles temas, não tinham conseguido chegar a ter conhecimento sobre isso, né? Então eles, muitos nessa época começam a se associar na Sociedade Teosófica, né? Inclusive grandes personalidades como Thomas Edison, bom, tem inúmeros que na época já eram bastante considerados, né? Por invenções, por sua erudição, etc. E começam a se associar à Sociedade Teosófica, né? E só que esse Easy Sem Véu, na verdade, ele foi a primeira série, e algumas das coisas, principalmente questões relacionadas a espirituais, né? Como a constituição do ser humano, que inicialmente no Easy Sem Véu a Blavatsky demonstra como tríplice, né? Como o soma, psique e nous, né? Que seria a alma animal, que seria o corpo, a energia, e as suas emoções. A alma humana, que daí seria também a parte superior, de emoções superiores, e a mente. E a alma espiritual, né? Que daí seria esse elemento
mais sutil e imortal, no qual a cada encarnação nunca morre, né? Ao contrário da alma animal e da alma humana, que sim, que elas expiram, elas deixam de existir a cada encarnação. E é exatamente por isso que a cada encarnação nós não nos lembramos da anterior, porque onde ficam as memórias do plano objetivo é justamente nessa alma humana, né? Que a cada encarnação ela morre e é criada uma nova, né? E aí, depois, seguindo, já para o final da vida de Blavatsky, e também ali iniciou-se em 1875 a Sociedade Teosófica, e, se não me engano, em 1887 que a Blavatsky começa a escrever a Doutrina Secreta. A Doutrina Secreta, então, vai ser a obra máxima, né? Acredito que a obra pela qual a Blavatsky foi preparada a sua vida toda pelos mestres para escrever. E essa obra Doutrina Secreta, então, além de ficar muito mais coerente em termos de escrita, né, do que a própria Easy Sem Véu, claro, por já ter evoluído também na questão literária, né? Mas, para além disso, a Doutrina Secreta, então, vem trazendo mais aprofundada ainda muitas questões sobre o início do universo, o início da raça humana, várias religiões comparadas, fatores da ciência. Então, muitas coisas, né? Para praticamente tudo que as pessoas poderiam querer pensar e mais alguma coisa, né? Querer descobrir mais alguma coisa. Então, essa obra aí veio para revolucionar, realmente. A Blavatsky, quando ela escreve essa obra, ela diz que a humanidade não estava preparada para aquela informação, que só dali uns 100 anos, mais ou menos, é que se daria o real valor. Mas a verdade é que a Doutrina Secreta, ela... desde seu início, desde o início em que Blavatsky escreve a Doutrina Secreta, ela já começa a mudar o mundo, né? A maioria das invenções modernas, né, de tecnologia, na qual a gente tem hoje muita coisa, vem dos fundamentos ali retirados da Doutrina Secreta. A gente tem, inclusive, a questão da física, né, de Einstein, citando a sobrinha de Einstein, por exemplo, diz que ele tinha a Doutrina Secreta como um dos seus livros preferidos, né? Diz até que tinha como livro de cabeceira, né? E muitos outros que a gente pode perceber que foram influenciados porque se tornaram membros da Sociedade Teosófica e vários deles, inclusive, citaram a Doutrina Secreta como influência para os seus feitos, né? Científicos, literários, religiosos e por aí vai, né? Então, essa pessoa, Helena Petrovna Blavatsky, foi uma das pessoas, não, acredito eu, a pessoa que mais influenciou o século XIX e o século XX, né? O final do século XIX, todo o século XX, e vem influenciando ainda o início do século XXI, através de várias informações que até então o materialismo e o positivismo da época não consideravam, e que algumas pessoas de mente aberta e que se permitiram analisar de coração e mente aberta aquelas informações obtiveram grande êxito, intuições, e conseguiram progredir muito nas suas áreas específicas. Então é por isso que eu penso que a Helena Blavatsky, nós devemos muita admiração a ela. E atualmente a Sociedade Teosófica, que é o legado da Blavatsky e dos mestres, ela continua ativa no mundo, né? Inclusive, aqui eu estou com um site aberto da Sociedade Teosófica, né?
Você pode entrar no YouTube, digitar lá Sociedade Teosófica, tem lives diárias todos os dias, às 19h30, assim como diversas outras informações que tem. Você pode entrar no site, aqui no site, por exemplo, se você entrar no site, você vai poder verificar aqui os estudos, programação de estudos teosóficos. Aqui tem semanal, todas as segunda, terça, quarta, quinta. Tem o link do Zoom, do YouTube, atividades diversificadas e assim por diante, presenciais, etc. Ok? Então, fica aí. Foi um tema que eu escolhi por ser o tema mais importante na minha concepção, que as pessoas precisam saber disso, né? Porque hoje estão fazendo qualquer coisa sem saber para que lado ir, muito focados, né? Muito focados, trabalham muito, mas não sabem por quê, qual é o objetivo de todo esse esforço, né? Então, aqui a gente pode talvez encontrar algo pelo que vale a pena colocar nossos esforços de forma integral. Tá bom? Fico por aqui então, um abraço, até mais.